Oi, alunos, professores, colegas de trabalho, das mais variadas funções dentro da escola. Muito bom ter vocês aqui novamente e estar aqui com a professora Mara. Opa, bom dia, oitavo ano, professores. Tudo bem com vocês? E a família que está sempre aí acompanhando, não é? Ah, é verdade, eu não falei da família, né, Você Mara? não falou da família, mas Ah, estamos desculpa, aqui para família. isso. Então, assim, é um prazer estar aqui. Voltamos quinta-feira. Vamos dar prosseguimento aos nossos temas. Nesse mesmo horário? Sempre, né? Isso aí. Então, é muito boa a participação de vocês, né? Sempre durante a aula e depois, porque a gente acaba recebendo e tendo as devolutivas. Ficamos felizes com a participação no chat, quando ela acontece, né, de forma certinha. Em alguns momentos, então, a gente acaba tendo que pedir para fechar o chat, mas nós não queríamos, não é, Ju? Não, a gente queria deixar, porque é importante, né? Aquilo que a gente já falou em algumas aulas. Uma aula é feita de professor e alunos. Se a gente fecha o chat, a gente fica sem saber o que vocês estão querendo saber mais, curiosidades, dúvidas, questionamentos. E, inclusive, a gente tem um recadinho para todo mundo que está nos encontrando aí no Instagram e está mandando, pedindo assim, professora Ju, professora Mara, manda um beijo para mim na aula. Então, um beijo para todos vocês. A gente não pode falar o nome, mas, assim, o acordado aqui, né, que pediram para a gente, é que é o aluno que manda atividade, né? A gente pode citar. Então... Porque senão a gente tem que citar nome de muito, aí fica complicado, né, Ju? Mas a gente pode até esquecer de alguém, fica difícil. Sintam-se abraçados, beijados, beijo para todo mundo. É isso aí. Então vamos lá, Ju. Do que falaremos hoje? Vamos lá. Habilidade de hoje: identificar e discutir estereótipos e preconceitos relativos aos esportes paralímpicos. Propor alternativas para a sua superação. Muito bem. Muito legal. O oitavo ano, quando nós tratamos de esporte, nós já, em seguida, quando a gente falou lá do vôlei, nós falamos essa questão, né, dos estereótipos e do esporte paralímpico. E é isso aí, nós temos dois objetivos principais, que são entender a importância do esporte paralímpico nas lutas, identificar e discutir estereótipos e preconceitos relativos aos esportes paralímpicos, como no judô. Então, vindo de uma sequência apresentada aqui nas aulas e debatida por todos nós, de esportes, de lutas do mundo, né? Nós tivemos o judô, nós tivemos o jiu-jitsu, em que nós vimos a apresentação do esporte, né? E desde lá, da parte da saudação, as técnicas. Então, agora a gente vai tratar para um outro viés. Nós vamos para uma problemática aí, que é estudar um pouquinho da questão do esporte paralímpico no que a gente fala da luta, né, professora? Isso aí. Olha que mensagem legal. A professora Samira colocou, oitavo ano A e B da PEI, João Clímaco. Atenção e coragem. Teremos aulas e faremos a revisão dos conteúdos trabalhados pelas professoras Ju e Mara. É isso mesmo. Muito obrigada, então, professora. Se tirem foto, print, e depois vai lá no vídeo que fica gravado, faz uma retomada. Olha só, revisão. Atenção, alunos. Atenção que a professora está de olho. Sou eu fazendo revisão. É isso aí. Então, vamos lá. Movimentos, nós só vamos ter, assim, uma retomada básica, né, de um dos esportes. Então, não precisa de nenhum espaço grande, é só mesmo para a gente entender a dinâmica e caminhar com a nossa temática, tá bom? Então, ele está falando do espaço. Se você tiver um pano, uma faixa, uma blusa de frio, aí ao lado a gente já consegue fazer atividade. Não precisa de um espaço grande para locomoção, não, tá? Problematização. Vamos lá, eu pergunto para vocês. Há possibilidades da prática e da vivência das lutas para todas as pessoas? Então, oitavo ano, depois de tudo que falamos, nós ficamos 4 aulas, né? Cada uma com o seu objetivo principal, mas nós falamos dessas lutas do mundo que eu citei, inclusive, anteriormente. Nós focamos o judô, nós focamos o jiu-jitsu, embora tenhamos falado, né, sobre elas, os princípios, estudamos as lutas. Eu pergunto para vocês, todos podem vivenciar as lutas, professora? E aí, o que você acha? A gente já soltou essa pergunta em algum momento, né? Lá atrás, nas aulas, vocês né? lembram? Lembram, lógico que lembram.
E aí, galerinha, me respondam aqui, quero ver aqui. É isso aí. Então, se eu estou colocando aqui como ponto principal, todos podem participar de uma luta, praticar essas atividades, fica aí no final da aula, eu tenho certeza que a resposta é a que eu estou querendo. Né? Porque nós já debatemos isso nas outras aulas, tá? Então, vamos lá, 8º ano. Só retomando rapidinho o que abordamos nas aulas anteriores, que foi de grande relevância para você. Então, de tudo que nós falamos nas aulas anteriores sobre as lutas do mundo, o que ficou de importante? Eu sei que o certo é você escrever que ficou tudo aí, citar todos os itens trabalhados. Mas algo que trabalhamos que ficou de mais relevante para você. Voltamos em 1 minuto, tá bom? Pode responder com uma palavrinha só, 2, uma frase. Não precisa ser grande, não, pode ser curta. Vamos lá? 1 minuto. Muito bem, Mara. E lá, Ju? Vamos. Muita gente colocou sim, sim. E alguém, e assim, acho que tem um pessoal que colocou coisas que não tem muito a ver com o que a gente... Então, vamos lá, 8º ano, foco aqui do que nós abordamos em relação às lutas. Vamos lá, vamos lá. Foca. Vamos voltar, então. Falamos de Juju e do Juju. Juju. Eu pensei que você ia falar da Juju. Pensei que ela ia falar Juju, gente. É que ela tá comigo na cabeça, assim, ó, pensando em mim o tempo inteiro. Olha só, falamos do judô e do jiu-jitsu. Chegou uma legal. O Gabriel falou, respeito e disciplina. Poxa, Gabriel, olha só, parabéns a você mesmo. E é isso aí. Agora todo mundo clareou que trabalhamos, né? Que são dois dos valores que nós discutimos e que nós falamos o tempo inteiro. E eu lembro de uma aula que nós demos, Juliana, que um aluno perguntou para que eu tenho que estudar luta. E eu foquei isso. Eu disse que os valores que aprendemos no estudo das lutas, ele pode ser levado para toda a nossa vida. E o que ele colocou, que foi o respeito, ele é o primordial para todo lugar que você vá, em qualquer lugar que você esteja e em tudo que você faça. Não é? Isso. Olha, muita gente colocando respeito, né? Agora até o... Cadê? A Maria Eduarda colocou técnicas, mas eu gosto muito quando vocês falam de respeito. Isso aí, respeito exatamente. na vida, vamos lá? É porque a gente leva isso para a vida, mas a Maria Eduarda está certa. Quando a gente fala de técnica, porque nós desmembramos mesmo as técnicas tidas no judô, as técnicas no jiu-jitsu. Então, olha lá comigo na tela, judô e jiu-jitsu. Aí foi onde a estudante colocou as técnicas, beleza. Predominância na luta, posições, ninguém falou. Né? Mas entra não também. Não tenho visto aqui, nessa porque questão. tá assim, ó, tá lotado. Pode conseguir. E focamos os princípios. Olha aí, nosso terceiro e último ponto, que é um resumão do que tivemos. Então, colocaram corretamente no chat, né? Na verdade, assim, é o que eu sempre falo, não tem aquela questão do certo e errado, né? A gente consegue adequar e quando a resposta ela está muito fora, daí a gente direciona. Mas é isso mesmo, falamos das técnicas, os princípios, então citaram 2 deles, né? A gente falou, focamos em 8, mas é isso mesmo. Então, a retomada foi bacana.
Respeito e direito a todos. Eu já perguntei lá. Como problematização. A prática das lutas pode ser vivenciada por qualquer pessoa, hein? Aí vai ser sim ou não, né? Se alguém colocar uma frase, mas eu vou pedir para o diretor bem rapidinho, tá bom, gente? São 30 segundos? 30 segundinhos aí, tá certo? Vamos lá, foquem no chat, coloquem uma palavra aí, sim ou não, mas algo bem relevante, tá? Vamos lá, todos podem vivenciar, qualquer pessoa pode vivenciar a prática da luta? Vamos lá, comigo. Olha, Mara, sim, 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 sim. Não, é isso exatamente. É sinal de que tudo que já aprendemos antes, quando falamos lá em vôlei, depois nós entramos... Porque lembra quando a gente estava dando vôlei? Que nós fizemos essa mesma pergunta, mas referente ao esporte? Foi. E aí? Ó, a Lívia colocou sim. Desde que saiba como praticar corretamente. Então, nossa, que bonito, Lívia. E aí, Lívia, nós entramos na questão das adaptações também. Então, o praticar corretamente, você precisa ter. E, ó, fantástico, porque nós trabalhamos bastante isso. Da questão de você estar sempre com a pessoa, né, que é especialista, para que saiba fazer suas correções e te dar as orientações, né, para que vocês não pratiquem sozinhos. E a gente vai também pensando em algo mais como ir para adaptação mesmo, né? Mais alguma aí, Ju? Eles estão colocando no sim, sim, sim. Ó, o Eduardo colocou pode, mas nem todos conseguem. Por quê? Então, é uma questão de adaptação do meio em que esteja, às vezes de iniciar, viu? Eu falo, eu não consigo fazer essa atividade ou este exercício ou praticar esta luta, mas sequer eu já tentei. Né? Ó, a Tayla falou, eu tô com dúvida, acho que sim, mas tô com dúvida dos paraplégicos. Então, olha só, a prática da luta, ela pode ser, sim, praticada por todos, então eu já respondi, né? Ela pode ser vivenciada, mas para cada tipo de deficiência, aí ele se adequa a tal esporte. Mas é isso mesmo. Vamos falar desses paraplégicos que você citou, mas eu acredito que na aula seguinte, na próxima aula, a gente vai trazer um esporte aí que a gente vai conseguir agregar e colocar essa sua resposta. Você já está dando a aula da semana que vem, já está dando spoiler mas assim. Porque para ela voltar a responder isso no chat para a gente lembrar. Aí. Manda de novo lá. Ju, a aula, ela não é robotizada, né? Então eu não falei para eles no começo que essa interação ela é importante. Então eu já peguei gancho da próxima aula, porque na de hoje a gente não vai conseguir abordar essa categoria, né? Mas a gente vai sim voltar nesse assunto, tá bom? Então, perfeito. Perfeito, fantástico. Por enquanto a gente vai deixando o chat aberto então, né? Vamos, tá bonitinho aqui. Em sua opinião, quem pode praticar e vivenciar as lutas? Olha só, eu marquei aí que eu ia dar um tempinho para vocês, mas acredito que não, dá pra gente ir seguindo, porque todo mundo colocou sim. Então, quem pode praticar? Antes eu falei, nas aulas anteriores, que para praticar as lutas poderia ser criança, jovem, adulto, idoso, independente se é feminino, se é masculino, não, isso daí não tem problema. Só que cada modalidade tem as suas definições, como categorias, né? Porque cada uma tem a sua parte particular. E aí eu pergunto, para vivenciar a luta, então, você colocou todo mundo podendo praticar, professora, e a aluna, ela citou um paraplégico. Esse paraplégico, ele pode participar de uma atividade como luta?
Pode, só que ele tem que se adequar à luta, à modalidade em que contempla esse tipo de deficiência. Ah, tá vendo? A Ana Júlia tinha pedido para você explicar de novo. Você já explicou aí, Ana Júlia. Tá vendo? A professora Mara leu o seu pensamento. Eu li, Ana Júlia, eu leio pensamentos. Minha filha que eu diga, que eu sempre sei o que ela está pensando, o que ela vai fazer. Ela fala, como é que você consegue isso? Eu falo, porque eu te conheço. Ai, que medo, ai, que medo. E estudantes são assim, os alunos também são assim, né? A gente conhece. A gente conhece. Então, vamos lá. Pode sim, eu reafirmo, só que tem que se adequar, né? Porque cada esporte tem a sua modalidade. E então, por isso que eu te falo que o cadeirante ele pode, o cego ele pode, e com todas as outras deficiências pode sim, é só se adequar, tanto na prática de atividade física regular, quanto na de lutas. Ok, Juju? Ok, Juju. Então, olha só, gente, vou repetir aqui para vocês 2 vídeos super curtos, em que, na verdade, eu quero que vocês observem, porque a gente vai fazer essa prática daqui a pouco, tá bom? Se vocês quiserem dar uma lembrada e quiser fazer junto, eu até acho que é interessante você agora se posicionar de pé e praticar essa atividade. O vídeo ele é bem curtinho e nós voltamos após o vídeo. Vamos lá. Então, pessoal, agora vamos fazer o nosso comprimento Hitsu, tá? Hitsu seria em pé, as mãos posicionadas na lateral do nosso corpo. Conforme nós vamos inclinando o nosso corpo para frente, nossa mão vem deslizando na coxa até próximo do joelho, tá? E retornamos. Os calcanhares sempre unidos, tá? E cumprimentamos skate, vem. E retornamos à posição inicial, ok? Agora eu vou mostrar o outro, que é Senzá, de joelhos, tá? Gente, olha só, esse foi, eu acho que o primeiro ou segundo vídeo que nós passamos quando quisemos abordar o judô para vocês, que era a questão do comprimento, que tinha toda aquela parte histórica, né, do respeito aos mestres, aos senseis. Então, vamos lá, o respeito que tem na luta, então era uma questão de reverência. E o sensei Aldrin, ele abordou 2 tipos, as 2 formas de cumprimento, a de pé, que foi aquele que acabou de reproduzir, e eu quero que vocês prestem atenção na próxima, tá bom? Vamos lá comigo. Olá, agora vamos fazer nosso comprimento em Senzá, ok? Mãos na coxa, costa ereta, tá? Fazemos esse movimento para frente com a mão nessa posição, ó. E retornamos à posição inicial, então seria Skei, posição, Rei, comprimente, certo? Voltamos na posição de Senzá e retornamos em pé do mesmo modo que ficamos de joelho, ok? Ok. Tranquilos, nós fizemos uma retomada, lembramos... Como não? O que é isso? Não, olha só. 2 práticas super fáceis que têm um significado muito importante para o mundo da luta, né? Então, essa questão do cumprimento e toda essa parte histórica e cultural também a gente acabou fazendo aqui. Vou convidar a professora Juliana para que faça para a gente esses 2 movimentos com os olhos vendados. Tudo bem, Ju? Vamos parar o chat, então, todo mundo, que daí eu também tiro a professora Ju aqui do chat. Estou aqui, ó, no chat. Então, vamos lá. Pode deixar o chat aí. Assim a professora Ju também vai aqui comigo. Ok, Ju? Faz o primeiro comprimento com os olhos abertos, aí você... Assim? Isso. Aí, lembra que ele falou que a mão vai descendo até a altura do joelho, eles têm as palavras que eles falam. Então não consigo falar as palavras. Não tá precisa, bom? tá? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Gente, é uma representatividade, ok? É perfeito. Então, esse movimento, ele é feito de pé, tranquilo. E ele falou que tem um comprimento que é feito ajoelhado. Vamos lá? Vamos. Então vai. Vamos. Te amo, Mara. Eu também. Vamos lá. Né? Ele fez a postura. Isso, a postura. E ele abaixou. Isso. E voltou. E aí volta descabelada. Volta descabelada, não tem problema. Olhem só. Por favor, de pé, Juliana. Sim, senhora. Eu com o meu paninho, com a minha blusinha, assim... Lá só vem ela. Não, eu quero só que você faça, que você reproduza os 2 movimentos. Eu não me enxergo. Exatamente.
e depois eu vou fazer uma pergunta aos nossos queridos estudantes do 8º ano. Vamos lá, Ju, então a câmera está aqui, tá bom? A câmera está aqui. Faz o cumprimento para a gente de pé, por favor. Sim, senhora. Foi tranquilo? Fui porque você também tinha feito a prática e não te... esse movimento que a professora fez, na verdade, não requer dela muitos movimentos específicos ali do judô, como a queda, que ela é uma técnica que tem que ser estudada. Mas olhem só, desde o princípio... Então, assim, a Juliana praticando ali a luta, então ela não vê e ela vai praticar essa luta. Então, ela vai aprender nas condições que ela está. Faz o ajoelhado, tá? O chão tá aí. Me ajuda aqui para você. Olha a dificuldade da pessoa para baixar. Para baixar, gente. Você não sabe direito onde está o chão, isso, exatamente. Né? Então, vamos lá. Pode? Pode. Isso. Mais uma vez. Eu não fico descabelada. É tranquilo para a professora Juliana? Vem cá comigo, filho. Mas por que você está com a touca? Agora pode tirar, tranquilo. É só por uma questão de mostrar para eles que, por exemplo, esses 2 movimentos foram super fáceis para a Juliana, porque ela viu como ele tinha sido executado. Né? Mas nós temos pessoas que podem nunca ter enxergado ou que ter tido a deficiência depois e ela nunca ter praticado esse esporte. E ela vai ter que aprender algo desde o início. Por isso que eu trouxe a proposta desse iniciozinho, né, Ju? E é legal eles fazerem pelo seguinte, Mara... É uma sensação de insegurança, né? Você viu que na hora que eu fui abaixar... Nossa, eu olhei ali, agora meu cabelo tá tudo bagunçado. Não tem problema, ninguém vai olhar que você tá... Não pode. Não, vai. Depois vai. Deu a sensação de, tipo, onde está o chão? Cadê? Então, eu precisei do apoio da Mara... né, para poder descer, para não esturricar aqui no chão. Assim, mas o que eu quero... Por que a gente fez questão desses 2 movimentos simples em relação ao que a gente vai abordar aqui? Porque é o que eu disse, de repente a pessoa nunca teve acesso, nunca visualizou, né? Então, porque depende da deficiência. Tem os cegos que nascem já, né? Que eles já nascem, e tem os que ficam ao longo do tempo, ou que sofrem algum acidente. Né? Isso. Mas nunca viram, nunca realmente viram a prática. E eles têm que ser ensinados, né? Então, é toda uma questão de técnica, também um trabalho diferenciado. Mas, assim, é por isso que a gente nem trouxe movimentos com técnicas mais abrangentes, porque a professora Juliana ela estava até disposta. Deus. Ela estava disposta, estava gente? super, gente. Mas esse não era o nosso objetivo, não. Né? Realmente, moça, e é o que você falou, dá uma insegurança. E é legal essa vivência, né? Você vivenciar a dificuldade do outro, né? Porque pra gente, a gente, às vezes... É tudo tão fácil que a gente não pensa no quão difícil o outro pode vir a ter, né? Quanta dificuldade. E aí, assim, mas por que então você fechou o olho e não colocou ela sentada numa cadeira, por exemplo, como a aluna perguntou? Porque cada esporte, né, cada luta, ela direciona, tem as suas modalidades. Então, eu pergunto agora para vocês, e mais ou menos devolvendo né, o que aquela pergunta da aluna foi tão pertinente que eu vou repeti-la assim por muito tempo. Qual a intenção de proporcionarmos essas vivências com os olhos vendados? Simplesmente porque eu queria ver a professora Juliana fazendo um cumprimento simples do judô? Então, qual a intenção tivemos nesse momento dessa simples prática aqui para vocês? 1 minuto e já voltamos, tá bom? Rapidinho.
E aí, muito bem, muito bem. O Jonathan até faz como um questionamento. Para ter mais segurança em si mesmo? O Gustavo, para nós termos a ideia de como é difícil para pessoas com deficiência visual. Foi o que ele escreveu. Sim, vamos lá. Tá? A Beatriz, ver as dificuldades e a insegurança que ela teve para exercer o cumprimento. Então, Cumprimento, né? na verdade, não tem nada errado aí no que vocês colocaram, mas o objetivo principal é chegar ao esporte paralímpico voltada para essa deficiência, tá bom? Eu vou pedir, então, para fechar o chat agora, para que vocês prestem bastante atenção aqui na gente, tá bom? Vamos lá, Ju. O judô foi a primeira modalidade de origem asiática inserida no programa paralímpico. É praticado por atletas com deficiência visual. Estreou nos Jogos Paralímpicos na edição de Seul em 1988, somente no masculino. Nos Jogos em Atenas, em 2004, as mulheres estrearam. Então, gente, eu respondo aí para vocês o porquê, por exemplo, eu respondo a minha própria pergunta. Por que eu não coloquei a professora Juliana sentada aqui na cadeira fazendo o movimento? Porque quem pratica, na verdade, o judô, ali a modalidade, ela é do deficiente visual, dos cegos também, tá bom? Então, cada modalidade, cada deficiência, a gente acaba enquadrando numa determinada luta. Então, vamos lá. Ela teve início primeiro com a participação de homens e depois ela teve a participação de mulheres inseridas no programa paralímpico, onde eu também respondo as minhas primeiras perguntas. Todas as pessoas têm condições, sim, de realizar os esportes e as lutas. Isso aí. Tá? Vamos lá. No Brasil, é comandada pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, CBDV. No âmbito mundial, é administrado pela Federação Internacional de Esportes para Cegos, IBSA, na sigla em inglês, fundado em Paris em 1981. As disputas são divididas por categorias de peso, da mesma forma que acontece no judô olímpico. Então, olha só, é o esporte, né, nesse caso. Então, a gente vai focar para a luta, ela sendo trabalhada como divisão de modalidade. Então, eles dividem como, professora? Da mesma forma que a divisão do lutador de judô normal. Tá? Eles dividem por peso, fazem essa modalidade. Há também uma classificação por grau de deficiência visual. Tanto no masculino quanto no feminino, são 3 as classificações. E todas começam com a letra B, de blind, que é cego em inglês. Os atletas já iniciam a luta em contato com o kimono do oponente. Então, é a forma, pessoal, deles terem acesso ao lutador. Então, professora, ele já inicia... Pode voltar aqui em mim? Ele já inicia, eu sei que eu também comandasse isso. Ele já inicia como segurança, até para saber o ponto de partida ali, segurando no kimono do oponente. Tá? E essa divisão, ela tem as suas divisões por categorias, né? E essa divisão, ela é para o masculino e feminino. Tudo bem aí, Ju? Tudo lindo. O chat está fechado agora, para eles prestarem bastante atenção, né? Até porque, como eu disse, nós até gostaríamos de deixar o chat aberto, porque vocês vão fazendo apontamentos importantíssimos e eles nos aproximam. Mas a nossa preferência, é a nossa preferência, mas como a gente ainda está vendo aluno falando de jogo, de não sei o quê, jogo assim, Free Fire, não sei o quê, aí o que acontece? A gente prefere então fechar, tá bom? Mas é legal essa nova. Então pensem, reflitam, né? Para a aula ter um outro direcionamento, não é, professora? Legal. E tem professores cobrando isso da gente se posicionar nessas mensagens inapropriadas. É isso aí. Então vamos lá. Os atletas, como eu disse, eles iniciam a luta em contato com o kimono do oponente. Como podemos falar em relação à classificação, pessoal? Lembram da letra B, né? Que é o significado do cego. Então vamos lá. A B1, essa classificação é para os cegos totais ou com percepção de luz. Aqueles que não reconhecem o formato de uma mão
a qualquer distância que estiverem. Então, venham aqui comigo. Lembram que eu falei das classificações? E ela ganha essa nomenclatura do B por falarmos de cegos. Então, tudo tem a ver porque que eu vedei os olhos. Então, a gente começa de lá, né? Para que... Não estava vendo, nem a luz eu estava vendo, não estava vendo nada. Né? Então, assim, o que a professora Ju fez, como eu já disse, foi só uma representação para a gente chegar nesse caminho aí. Então, lá é dividido por classificação. Então, a B1, elas são para os cegos totais e que eles não conseguem ter percepção nenhuma ali de luz, nem a qualquer distância. Por exemplo, eles conseguem ver a palma da mão, nem se estiver muito próximo, nem média distância, nem longa distância, tá bom? Vamos lá. Para o B2, vem comigo na tela. Esta classificação é para os atletas que têm apenas percepção de vultos. Então, enquanto a gente classifica, né, Ju? Vem comigo. Enquanto a gente classifica o B1 para cego total, na categoria B2 é só aquela questão de ver o vulto. Então, gente, olha só, temos a classificação de peso que entra em tal modalidade e, além disso, nós vamos encaixando o atleta, né, o lutador, conforme essas classificações. Isso para as competições, tá, gente? Aí a gente está falando agora, então, do Paralímpico, certo, né, Ju? Beleza? Certíssimo. Então, vamos lá. B3, essa classificação é para os atletas que definem imagens. Então, realmente tem toda a sua particularidade lá, mas eles conseguem definir algumas imagens e eles entram na categoria do B3. Interação e reflexão. Então, eu vou pedir para o chat abrir, não tem pausa. Vocês já vão colocando os apontamentos de vocês aí. Será que as pessoas com deficiência somente podem participar de atividades esportivas paralímpicas? Como elas podem participar de outras atividades, Ju? Porque assim, eu estou trazendo aí o esporte paralímpico, não é? Mas é para competição mesmo lá mais alta. E no dia a dia lá, os deficientes, eles conseguem participar dessas atividades desse esporte? Né? Vamos ver se vão colocando aí, Ju. Eu vou seguindo. Vai seguindo, eu te grito. Por isso que está aí a interação aberta no nosso slide, inclusive. Então, olha só, quando a gente fala do esporte paralímpico, então das competições paralímpicas, nós estamos falando de, né, competições maiores mesmo. Então, tem a Olimpíada e tem a Paralimpíada. Mas e atividades que acontecem na nossa cidade, na nossa escola? Essas pessoas, elas podem participar? Então, vamos lá. Até agora eu acho que não teve resposta, eu vou seguindo. Olha, teve sim. Teve, Ju? É que eu estava mudando aqui de... Eu estava mudando de vamos lá. instrumento. Então, vamos lá. Até baixar aqui, porque eu acho que está com um pouquinho de som. O Kaique falou, não sei. Não sei. Tá? Mas teve assim, a Thaís falou sim, adaptando o esporte. O Guilherme falou que para a questão 1, não. E para 2, sim. Adaptando as regras para incluir pessoas com deficiência. Isso aí. Então, sempre pensando na inclusão, né? Não é, Guilherme? Então, se eu tenho um aluno cego na minha escola, ele não participa de atividade nenhuma. A gente, falando agora da luta, claro que ele participa. A gente faz adaptações de acordo com o que temos ali. Não é? E aí, na Paralimpíada, ele já tem todos os recursos um pouco melhores, né? Que às vezes a gente até tem nas nossas escolas. Mas vamos lá. E, Ju, em relação a preconceito nessa prática de atividade paralímpica, gente, vocês já pararam para pensar nisso? Se há preconceito em relação a essas pessoas, para que elas pratiquem essas lutas? Então, Ju, eu vou lendo também para a gente seguindo a aula. Ok. Vamos ver se tratamos desses pontos. Esporte paralímpico é o esporte de inclusão. Existem outras formas de incluir as pessoas com deficiências nas práticas esportivas, como, por exemplo, os esportes adaptados. Importância dos esportes paralímpicos e adaptados para
a inclusão de todos na prática esportiva e a socialização de uma forma geral. Então, aquele aluno já respondeu, né, Ju? Falou da atividade adaptada e nós temos que realmente pensar nesses outros locais e ambientes e em adaptarmos para que essas pessoas consigam, sim, praticar essas atividades que nós estamos nos referindo, tá bom? E o que traz isso? Então, assim, para eles, é a socialização na forma geral, né? E o preconceito, gente, ele acaba existindo, mas aí é uma forma da pessoa, ela superar todas essas questões de preconceito. Olha que legal, a contribuição da professora Ângela, eu ela amo. disse Vamos que lá. em Presidente Epitácio tem um professor de lutas com deficiência visual. Olha só que bacana, né? Aí você pensa, mas ele é professor, como ele ensina? Gente, eles se adaptam, eles acabam tendo outras formas, outros recursos, e é isso mesmo. Então, já parabéns ao professor, assim como ele, nós devemos ter muitos outros com esse tipo de prática, né? E aí, até gostaria de conhecer o trabalho do professor, se né? vocês puderem depois mandar alguma coisa pra gente, né? Favor. Manda lá. Tem o nosso Instagram, é o meu nome completo, aí o da Pro também, e também a professora pode ser Mara. Eu no Centro de Mídias, ou a né? hashtag no Centro de Mídias, que a gente queria ver o trabalho desse professor. Professora, coloca lá alguma coisa pra gente, tá bom? Me interessei no assunto. É isso aí. Então, assim, a pessoa que sofre por preconceito, né, em relação a isso, o que melhora, então, para ela, né, Ju? Vamos lá. A melhora de autoconfiança e da autoestima, o favorecimento na condição cardiovascular dos praticantes. Aí eu já estou falando na parte dos benefícios também, né? Os benefícios físicos, como força, agilidade, a coordenação motora, o equilíbrio. Então, assim, muitos acabam até procurando, porque sofrem preconceito, alguma coisa, procuram, né, se superar e acabam se dando muito bem nessas questões, né, desses esportes. Olha que legal, outra contribuição de professores. A gente tem Vamos alguns lá. alunos que estão totalmente fora, mas quando a gente fecha o chat, a gente pede exatamente isso. O professor Juliano falou que ele é professor de Muay Thai e é deficiente físico. Ele tem paralisia no braço. Ô, professor, manda material lá pra gente também. Ô, professor Juliano, a gente vai gostar muito de passar aqui a sua vivência, a sua contribuição. Isso aí, tá? Entre em contato conosco, por gentileza. É isso aí. E assim como devem ter, o que eu te falo, né? A gente desconhece essa riqueza, né, que a gente tem. Então, assim, essa questão do preconceito, eu acredito e quero que vocês reflitam um pouco sobre isso, porque se sofre preconceito quem nem tem deficiência, imagina quem tem e vai praticar o esporte. Então, é uma questão de realmente ele entrar, se superar, né, e mostrar para toda uma sociedade que ele pode, é capaz e consegue superar todos os limites, não é, Ju? Isso aí. Muito legal, olha. Tem mais? Porque aí, agora esse assunto me pega um pouco também, eu fico bem emocionada. Legal. E até a Vitória colocou, caraca, parabéns, professor. Isso é muito legal mesmo, gente... a gente dividir. E aí é onde a gente volta naquele assunto. Quando a gente fecha o chat, a gente pede essa oportunidade de ter esses testemunhos, essas questões de professores, de alunos que vivenciaram ou que fazem parte desse grupo. É assim, esse assunto, ele tem uma relevância muito importante na vida dessas pessoas, mas na nossa, ele tem que passar a ter também, que é a questão da questão social mesmo, né? Vermos as pessoas com todas as possibilidades. Eu vou ficando por aqui, né, João? A gente só tem um minutinho ali. Como retomada, nós tentamos passar para vocês as percepções da luta no nosso cotidiano. Falamos um pouquinho do judô paralímpico, o judô paralímpico e as suas particularidades, que é onde eu dei ali alguma base mais teórica, que são os cegos que participam, né, as pessoas com deficiência visual e as suas classificações. Eu vou ficando por aqui, mandando coração aos nossos alunos, que nós gostamos muito, aos professores. Olha lá, o relógio. Rapidinho. A professora Elaine falou, parabéns, professoras Maras e Juliana. Vocês obrigada. Estão nos ajudando muito. Acho esse tema muito complexo de trabalhar. E vocês estão conseguindo transmitir com conhecimento. Espero que a gente tenha ajudado, contribuído. Quero vocês junto com a gente na próxima aula e beijo, tchau. Tchau, olha lá, coração. Coração.